Olá, povo de Deus, a paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, onde compartilhamos aqui os vídeos de pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Nós queremos te oferecer esse conteúdo, crendo no nosso coração, que será uma bênção aí para você e para toda a sua classe aí no próximo domingo. Meus queridos, nós estamos iniciando o novo trimestre, terceiro trimestre de Escola Bíblica Dominical, que foi comentada pelo pastor José Gonçalves, publicada pela CPAD. O título é Os Ataques contra a Igreja de Cristo e as Sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo Jesus. A lição de hoje, a primeira, é aquele introdução onde aborda ali um resumão de todas as aulas. E o título é As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo Jesus. Amados, o texto áureo da nossa lição diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática diz, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Há aí uma assertiva que se conhece, que diz que a melhor arma de defesa é o ataque. Interessante isso, né? Esta aula de hoje é composta por 4 tópicos muito interessantes. A lição, ou seja, a leitura bíblica em classe está lá na carta de Timóteo, primeira carta, capítulo 4, versículos 1 ao 5. Faça essa leitura em casa e compartilhe com os seus alunos. A palavra-chave de nossa lição hoje é sutileza. Meus queridos, antes de dar sequência no corpo desse conteúdo, já quero te pedir, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, mas compartilhe de verdade, bastante, para que possa alcançar bastante pessoas e abençoá-las de igual forma, assim como você está sendo abençoado. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoza e congrego aqui na Assembleia de Deus, aqui na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Esta igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Então nós estamos nesta incumbência e grato de coração tenho esta oportunidade de compartilhar com você esse conteúdo. Então vem comigo e vamos compartilhar, vamos estudar a palavra de Deus. O primeiro ponto diz a igreja sob ataque, a igreja debaixo de ataques. Ataques esses, primeiro, sutileza do ataque. Primeiro subponto diz, aqui no primeiro parágrafo, diz a sutileza do ataque. A sutileza do ataque, porque esses ataques trazendo normatização de comportamento, práticas contrárias à nossa fé cristã. É sutil porque elas vêm se deslanchando devagarinho, sutilmente. Quando tomamos conta disso, ela já se alastrou e já está não apenas sussurrando, mas gritando, fazendo barulho, atrapalhando, tirando, corrompendo os nossos costumes de princípios e valores que é a base da prática do Evangelho. Meus queridos, então vamos adiante. O alerta para o povo de Deus. Bem, nós sabemos que a prática do pecado, a corrupção e todo esse gênero de males que sorrateiramente atacava o povo de Deus, isso foi advertido, isso foi avisado, isso foi denunciado pelos homens de Deus na antiga aliança, os profetas. Eles recebiam a mensagem de Deus e trazia esse alerta, esse despertamento ao povo de Israel. E
nós nos últimos dias temos a palavra de Deus. Nós temos aqui a carta de Paulo, esse versículo 1 do capítulo 4 da primeira carta, ele aborda praticamente todos os tópicos dessa lição de hoje. Está sempre presente nos tópicos da lição de hoje. E o terceiro e último aqui do primeiro ponto é a igreja na reta final. A igreja na reta final. E o problema aqui, aqui no que Paulo escreve aqui a Timóteo no capítulo 4, versículo 1, que é a leitura que nós lemos aqui, mas o Espírito expressamente, quando diz expressamente, essa palavra no original quer dizer claramente, diz que nos últimos tempos, nos derradeiros tempos, nos últimos dias, é o tempo que nós estamos vivendo agora, segundo é o que nós entendemos pela palavra, que há espíritos enganadores enganando as pessoas com palavras de lisonjas e ensinando doutrinas de demônios, coisas que não tem nada a ver com Deus. Esses são os ataques, as sutilezas de Satanás atacando a igreja, minando. Já utilizou-se de armas bélicas, destruindo missionários, homens de Deus, matando, queimando, degolando, como conhecemos a história no princípio da igreja. E nos últimos dias, os ataques não têm parado os ataques, mas contudo são de forma diferente, sutil, sorrateira, minando, enfraquecendo e destruindo a igreja. É necessário que nós cristãos venhamos estar alerta a esses ataques sutis de Satanás. A natureza do ataque, esse é o segundo ponto. A natureza do ataque. A primeira natureza aqui é espiritual. Ataques de natureza espiritual. Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Os inimigos da nossa vida, da nossa fé, eles não são carne e nem sangue. Portanto, não deveis lutar contra carne e sangue, mas contra os espíritos da maldade nos lugares celestiais. Então entendemos que a luta é espiritual. A luta é numa esfera espiritual, matando, esfriando o espírito ou desviando o espírito, desviando a pessoa do caminho reto da sã doutrina, da palavra, dos bons costumes, dos princípios estabelecidos por Deus. Nós vivemos princípios e defendemos os princípios, não porque fazemos parte de um grupo, porque não queremos ser de outro grupo. Não, meus queridos. Não nos leve a mal. Nós vivemos ou procuramos viver uma vida pautada na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, assim como um bom cidadão brasileiro que se preocupa em cuidar da sua vida, vivendo dentro da cartilha de instituição do nosso país, assim também nós procuramos viver com uma vida pautada dentro da palavra, dos princípios estabelecidos por Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E também esses ataques são de natureza moral. Como assim? São a questão aí de comportamento. E a Bíblia, Paulo falando aqui a respeito da hipocrisia e da mentira. A hipocrisia e a mentira, ou os hipócritas e os mentirosos, eles andam na contramão dos princípios de Deus. Essas duas frentes, essas duas naturezas, que é de natureza moral, ela corrompe, é contrária à lei moral de Deus. A mentira procede de uma fonte maligna, que o pai da mentira é Satanás, e ela a mentira destrói. Imagina só uma mentira dentro de um seio, dentro do matrimônio. Olha a desgraça, o estrago que pode causar. A mentira dentro de uma empresa, a mentira dentro de um convívio social, como é destrutiva. E a hipocrisia e mentira estão coladinhas uma com a outra. Hipocrisia é aquela falsa
é uma aparência falsa, ou seja, é uma mentira de aparência, é um fingimento. Então anda na contramão da moral, porque a moral é firmada nisso, de ser o que é, ter orgulho de conduzir-se a vida pautada num princípio ou em princípios, a saber, a palavra de Deus. Terceiro ponto, ou terceiro tópico, as esferas do ataque. A primeira esfera do ataque aqui é de forma religiosa. Por que de religiosa? Nós percebemos aqui que em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, está falando aqui que nos derradeiros dias, muitos apostatarão alguns da fé, dando ouvido à doutrina de demônios. Eles vão se apostatar da fé. Esses ataques é na esfera religiosa. Eles vão se esfriar, porque a direção, a condução desses ensinamentos, desses falsos ensinamentos, leva a pessoa a se desviar, a pessoa enfraquecer na fé, a pessoa minar a sua própria fé. Então, a esfera, uma das esferas aqui de ataque é de cunho religioso. E a outra é social. Como assim? A outra esfera de ataque de Satanás, a igreja, é de esfera ou na esfera social. Proibindo o casamento, está lá em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Proibindo o casamento, de onde vem a formação da sociedade, senão de uma família equilibrada, uma família sólida, uma família pautada que vive educada e cresce e se desenvolve nos princípios que Deus estabeleceu. Quem somos nós, criaturas, para quebrar um princípio que Deus estabeleceu? Nós sabemos que todo eletrodoméstico ele tem um manual, e aquele manual é importante ser obedecido, porque uma vez que nós passamos a usar aquele eletrodoméstico de qualquer forma, sem nem sequer olhar para o manual, ele está passivo de ter um problema. E nós não somos diferentes, nós fomos feitos por Deus, criados por Deus, e dado a nós uma cartilha de direção, de condução, de uso, de vivência, que é a palavra de Deus, os princípios estabelecidos por Deus. Quando nós ignoramos isso, certamente nós enfraquecemos, tanto na esfera espiritual como também na esfera social. Na esfera social, a proibição do casamento. Sem o casamento hétero, não tem como gerar uma família, não tem como desenvolver uma família, gerar uma família. Então, não existe sociedade onde as famílias estão fragmentadas, estão quebradas e destruídas. Quanto mais famílias enfraquecidas, fora dos princípios, mais a sociedade cai em miséria, em distúrbio e distorções de todo o planejamento que Deus tem para aquela sociedade. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, disse o salmista, e assim nós cremos. Amados, o quarto e último ponto ou tópico é a igreja protegida. A primeira proteção da igreja, a arma de proteção da igreja é a palavra de Deus. É difícil, é complicado, se não impossível que um cristão, nós, viemos estar firmes nesta sociedade ou na igreja se nós não formos um consumidor da palavra. Pessoas que examinam a palavra, eu estou falando não apenas ler por ler, mas estou falando examinar a palavra como nós estamos fazendo aqui. Procurando a interpretação, a hermenêutica da palavra, para compreendermos o que aquela palavra está nos orientando, está falando conosco, nos direcionando. E as armas, uma das armas poderosa contra toda essa mazela, contra esse ataque sutil do diabo contra a igreja, é nós estarmos vigiando, lendo, estudando, nos periciando
nas escrituras sagradas, na palavra de Deus, na Bíblia. Para quê? Para que ali nós possamos descobrir quais são as armadilhas, quais são os ataques e também as armas que podemos lutar, receber essas armas para lutar contra o adversário da nossa alma. A primeira arma aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é vida. Então ela é potente, é poderosa contra esses males. E a última aqui é oração. As duas palavras e oração. Oração é necessário que tenhamos uma vida de oração. A oração é um contato com Deus, é um veículo, eu posso dizer que é uma ferramenta de contato com Deus, com aquele que pode dar toda a cobertura necessária. É aquele que nos atende quando falamos com Ele, o Todo-Poderoso Deus. E é diferente, ou seja, é impossível que nós tenhamos uma vida fortalecida em Deus se não tivermos também uma vida pautada na oração, se não tivermos uma vida de contato com Deus, uma vida de diálogo com aquele que pode nos dar toda a proteção, tudo aquilo que precisamos. Meus queridos, então entendemos aqui que as armas que Deus nos proporciona, as principais armas, é a palavra de Deus e a oração, para lutarmos, para descobrirmos, para percebermos esses sutis ataques do diabo contra a igreja nesses dias odiernos, que se aproxima, que precede a volta de Cristo Jesus. Meus queridos, esta é a poção de hoje, esta é a poção fornecida para você. Pegue tudo isso, some com aquilo que você já adquiriu e compartilhe com os seus alunos na sala de aula domingo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Foi bom estar contigo. Deus continue enriquecendo a sua vida com a sua palavra. E até a próxima, assim querendo Deus.